Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula a proposta é demonstrar a lei dos senos. E aí eu deixo também vamos comentar um exemplo, é bem tranquilo. Existem outras formas de se demonstrar a lei dos senos. Entretanto, eu vou optar pela mais tranquila para a gente entender. Mas antes, vamos fundamentar aí um conceito que nós precisamos para a gente ter entendimento a respeito do que vamos aplicar ali. Bom, acho que para quem já acompanha o canal, não é novidade, mas para aqueles que estão entrando no canal hoje, por exemplo, pode ser que seja novidade. Então, é interessante a gente fazer aqui uma retrospectiva, né? Veja bem, quando você tem um ângulo que ele está inscrito, ou seja, ele tem um vértice na linha da circunferência, ele é chamado de ângulo inscrito, né? Vou chamar esse ângulo de ângulo alfa. Note que esse ângulo alfa ele tem uma abertura tal que projeta na circunferência um arco. Eu vou até pintar esse arco, tá? Como o ângulo ali que eu rascunhei ali é um ângulo agudo, vamos supor que aqui seja aproximadamente, né? Vamos lá, 60 graus, tá? Vamos dizer que seja 60 graus, talvez seja até menor, mas hipoteticamente falando. Sempre, o ângulo inscrito, ele é a metade do arco que ele projeta, entendeu? Então, esse arco AB aqui, ó, o alfa, sempre vai ser a metade do ângulo do arco AB. Não está em discussão nesse momento, mas só para a gente relembrar, isso não acontece com o ângulo central, ou seja, o ângulo que parte ali do centro da circunferência, né? Que tem lados, né? Que na verdade são os raios, né? É o raio, os lados dele representam os raios da circunferência. Quando acontece isso, eu vou fazer questão de desenhar aqui, ó. Nesse caso aqui, esse meu ângulo não é o ângulo alfa, tá? Esse meu ângulo tem a medida de um ângulo central. Vou chamar esse ângulo de beta aqui, tá? Esse ângulo beta, no caso aqui o ângulo alfa, nesse caso aqui tem a metade do arco AB, ou seja, 30 graus. Tudo bem? Beleza. Por outro lado, o ângulo central, ele tem a mesma medida do arco que ele projeta. Então, o beta, ele tem a medida de 60 graus. Ele projeta o arco, o qual ele projeta, o arco o qual ele projeta é a mesma medida dele, do ângulo central, tudo bem? Nós não vamos usar esse conceito de ângulo central, mas é legal a gente estar em contato com essa informação para a gente usar em outros exercícios. Quando a gente sempre vai trabalhar com conceitos aí de ângulos inscritos na circunferência ou ângulo central, é legal a gente fazer uma recapitulação disso. Bom, pessoal, eu tenho aqui um triângulo qualquer. Lembre-se bem, a lei dos senos é aplicada num triângulo qualquer, não necessariamente num triângulo retângulo ou equilátero, enfim, num triângulo qualquer, tá? Eu vou traçar aqui o diâmetro partindo de um vértice. Então, ó, eu vou traçar aqui, eu escolhi o vértice B, eu vou traçar o diâmetro, lógico, né, pessoal? O diâmetro de uma circunferência é uma corda, né, vamos dizer assim, que passa pelo centro, né?
passa pelo centro da circunferência. Então, ó, vou tracejar aqui, ó. Note o seguinte, essa corda, né? Ela é o diâmetro da circunferência, né? Então, aqui é R e aqui é R também. Perfeito? Beleza. Bom, feito isso, nós vimos que nós traçamos o diâmetro, né? Partindo do vértice B. Eu vou ligar o vértice B ao ângulo inscrito C, ao ponto, né, ao vértice C. Preste atenção numa coisa, pessoal. De acordo com o que nós vimos aqui, o ângulo A, ele é um ângulo inscrito. Eu vou pintar ele de azul aqui só para a gente não precisar de usar letrinhas aqui ou qualquer coisa. Preste atenção no arco que ele projeta. Olha só. Olha o arco que ele projeta. Ele projeta esse arco aqui, ó. Tá? Beleza? Agora, preste atenção, logo a gente pode, né, efetivamente dizer que este ângulo aqui, ó, que eu vou pintar de azul, né, para ficar igualzinho de lá, tem a mesma medida daquele lá, né, pessoal? Porque ele projeta o mesmo arco. Por outro lado, se você olhar, você vai poder verificar que este ângulo aqui, ó, que também é inscrito, né? Ele projeta, eu não vou rabiscar aqui para não sujar o desenho, ele projeta um arco, olha o tamanho do arco que ele projeta. Eu vou delimitar ele aqui. Vou marcar ele aqui, ó. Olha o arco que ele está projetando, o ângulo Czinho aqui, ó. Olha o arco que ele está projetando, ó, na circunferência, ó. Ele vai até onde, ó? Porque daqui, ó, é esse lado aqui e esse segmento aqui, né? É esse lado do triângulo mais esse segmento. Isso forma o ângulo C aqui, no caso da projeção do ângulo inscrito, nosso ângulo inscrito aqui, tá? Então, ó, olha o arco que ele está projetando a partir do diâmetro que eu projetei e liguei os vértices, ó. Logo, a gente pode entender que este ângulo aqui mede quantos graus? Esse arco, né, mede quantos graus? 180 graus, uma vez que é a metade de uma circunferência, né, pessoal? Daí, a gente está provando aqui que todo triângulo cuja hipotenusa está sobre o diâmetro de uma circunferência, melhor dizendo, todo triângulo cujo um lado está sobre o diâmetro de uma circunferência, ele é retângulo. Vou melhorar ainda. Todo triângulo cujo maior lado está sobre o diâmetro de uma circunferência, ele é retângulo. Esse ângulo aqui não é um ângulo inscrito? Ele vale a metade do arco que ele projeta. Então, este ângulo aqui é de 90 graus. Em sendo um ângulo de 90 graus, pessoal, vamos pensar comigo. Nós podemos aplicar aqui, ó, para este triângulo aqui, ó, né? O seno, né? Porque nós estamos trabalhando com a lei do seno, então logo nós vamos trabalhar com razões trigonométricas ligadas ao seno. E o seno aqui é a projeção do vértice, né? A projeção é o lado oposto ao ângulo B, né? Então a gente chama de Bzinho, né? Do mesmo modo, pessoal, se a gente olha para o C aqui, ó, este lado aqui, ó,
esse 2R aqui, né? A gente vai chamar, evidentemente, de quê? De Czinho, né? Olhando para o triângulo retângulo, né? Nós estamos olhando para o triângulo retângulo. É a partir dele que nós vamos provar a lei dos senos. Então, olha só. O C, oposto ao ângulo C, olhando para o triângulo retângulo, é o Czinho. O oposto, se aqui é B, evidentemente, aqui vai ser o A, né? Porque ele tem a mesma abertura do arco A, né? Aqui é o vértice A do nosso triângulo, né? Retângulo. Então, olha só, aplicando o seno aqui, ó, o seno deste ângulo aqui, ó, é o cateto oposto. Podemos até começar do A aqui, ó. Olhando para o vértice A, é o cateto oposto. O seno do ângulo A é o cateto oposto. Não se importe com letrinhas aqui não, tá, pessoal? Normalmente a gente chama a hipotenusa de A, mas nem sempre ela vai ser A. Ela pode ser M, pode ser H, pode ser T. Isso depende muito de cada exercício. Nesse caso aqui, a nossa hipotenusa é o Czinho aqui, ó. Como nós denominamos aqui, né? Certo? Esse B aqui não confunda não, que é o lado desse triângulo aqui, tá? Então, ó, o Czinho é o diâmetro da nossa circunferência. Então, cateto oposto A sobre a hipotenusa. A hipotenusa, nós já sabemos que é R mais R, não é? 2 R's. O seno de B, do ângulo B, vamos pegar o ângulo B. O ângulo B é o cateto oposto sobre a hipotenusa. 2R. E o ângulo C? Não liga para isso não. O ângulo C é o cateto oposto Czinho. Seno do ângulo C. Olha a Sinfonia do Rio de Janeiro chegando aí, ó. Tá chegando. Fez um sucesso danado. Acho que deve ter tido mais ou menos uns 300 milhões de visualização essa música aí, ó. Porque é o Rio de Janeiro. Felizmente é assim. Rio de Janeiro cria essas coisas assim. Bom, mas gosto... Mosca gosta de determinadas coisas, né? E a abelha gosta de outras coisas, né? Então, existe gosto para todas as coisas, então a gente não... Quem sou eu para criticar, né? Então, pessoal, o ângulo, o lado oposto ao vértice C no triângulo retângulo ABC, o vértice oposto, o lado oposto é o C. Ah, professor, mas é a própria hipotenusa, mas não é o lado do triângulo? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quanto é a hipotenusa? Sobre o próprio C, né? Lógico que o seno de 90 vai dar 1, né, pessoal? Então, não tem nem como refutar essa afirmativa. Então, ó, cateto oposto, lado oposto, né? Vértice C, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vamos considerar como sendo o lado oposto sobre a hipotenusa. Então, 2 R's. Agora, note o seguinte, eu posso fazer uma inversão aqui, ó. Trocar um pelo outro. Eu posso fazer o R, fazer uma igualdade de 2 R's. Então, olha só. Se eu fizer uma igualdade de 2 R's, 2R é igual ao A sobre o seno de A. Ou seja, o A, o lado A, Azinho, né? Está para o seno do seu ângulo oposto. Então, ó, 2R do mesmo jeito aqui é igual a B
sobre o seno de B. Olha que demonstração tranquila, ó. E 2R é igual a C sobre o seno do ângulo C. Como todos é uma igualdade, são todos iguais, né? As igualdades elas se mantêm em todas as razões aqui, nós podemos concluir o seguinte, a partir deste raciocínio, nós podemos dizer o seguinte, que o A sobre o seno do ângulo oposto, né, a esse lado, é igual ao B sobre o seno do ângulo oposto a esse lado, a lado B, né? Assim como o C está para o seno do lado oposto, do ângulo oposto ao lado C. Isso tudo é igual a 2R. Esse 2R, pessoal, não quer dizer que a gente vai, presta atenção, a lei dos senos não quer dizer que a gente vai usar necessariamente para triângulos que estão inscritos na circunferência. Quer dizer o seguinte, que eu posso correlacionar a lei do seno fazendo uma igualdade numa constante que vai ser igual ao diâmetro, certo? Então, o lado de se o triângulo for retângulo, né? Podemos dizer assim, se eu quero encontrar, não necessariamente retângulo, qualquer triângulo, se eu tenho um triângulo que está inscrito numa circunferência, eu consigo achar o raio dele a partir da lei dos senos. Agora, eu vou usar sempre o raio para aplicar a lei do seno? Não necessariamente. Eu posso calcular um lado, se eu conheço dois lados, conheço um lado, o outro lado eu desconheço, mas eu conheço dois ângulos nesse triângulo. E aí eu consigo aplicar a lei dos senos. Então, ó, tá aqui, ó. A lei do seno tá provadinha aqui. Deixa eu pegar uma canetinha que funciona. Se é que essa vai funcionar. Não funciona. Mas essa aqui funciona. Então, aqui, ó, a lei do seno, ó. Olha que barato. É uma forma de demonstrar mais fácil essa aqui. Existe outra forma de demonstrar a partir de ângulos inscritos, né? Ou traçando ângulos inscritos a partir de todos os vértices, né? Fazendo comparações de arcos. Você consegue comparar também com um pouco mais de complexidade. Mas o raciocínio é bastante análogo também. Entretanto, considerando um triângulo retângulo, você chega muito mais rapidamente à demonstração desta lei dos senos, ou teorema dos senos. Pessoal, eu deixei aqui um exemplo e onde nós temos exatamente isso que eu falei. Olha só, eu tenho um lado conhecido, quero encontrar um outro lado e tenho dois ângulos que eu conheço internos. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a lei do seno. O que a lei do seno diz? A lei do seno diz que um lado está para o seno do seu ângulo oposto, né? Assim como, da mesma forma, né? O lado 2 raiz de 2 está para o seno de 45. Aí você vai falar, eu vou igualar 2R aqui para quê? Se eu não estou querendo achar o R aqui. Não quero achar o raio da circunferência. Eu não preciso aplicar. Não vou colocar igual a 2R's aqui. Eu quero achar o lado.
O objetivo aqui é calcular o lado, certo? Então aplico aqui, ó, x, o seno de 30 é meio, né, pessoal? 2 raiz de 2 sobre o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né? De cara, né, pessoal, eu posso cancelar esse 2 aqui, ó. E aí eu vou ter o quê? E aí eu vou ter o seguinte. Também posso cancelar. Se eu cancelei o 2 aqui, ó, 2 e o 2 aqui, será que eu posso cancelar a raiz daqui com a raiz daqui? Lógico que eu posso. Com toda certeza podemos fazer isso. E aí a gente encontra o quê? Podemos até provar isso aqui depois. Vamos lá. X sobre 1 é igual a 2. X igual a 2. Por outro lado, se eu não cancelasse ali, eu iria pegar o primeiro, multiplicar pelo inverso do segundo. Repetir o numerador, multiplicar pelo inverso do denominador. Ou seja, repete a primeira, divisão entre frações, repete a primeira, x, multiplica pelo inverso da segunda, 2x. Isso vai ser igual, repete a primeira, 2 raiz de 2. Multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre inverso da segunda, 2 raiz de 2 vezes 2 sobre a raiz de 2. Note o seguinte, posso cancelar esse raiz de 2 com esse raiz de 2. Aqui eu fiquei com 4, porém o 2 aqui, ó, eu posso cancelar com esse 2. Fiquei com o quê? X igual a 2, como nós calculamos anteriormente. Duas maneiras, mas se você consegue enxergar aqui, você chega mais rápido à solução. Eu espero que tenham gostado. Pessoal, deixa o like no vídeo, não custa nada. Às vezes eu coloco um vídeo aqui no canal, uma pessoa vai lá e aperta o botãozinho do like, deixa o like no vídeo, pois isso vai ajudar muito o canal a crescer e o YouTube vai poder entregar esse canal para mais e mais alunos. Espero que tenham gostado. Desejo a todos bons estudos e até a próxima videoaula.